History apresenta Ilha da Trindade, Brasil, 16 de janeiro de 58. Anolaima, Colômbia, 4 de julho de 69. Arequipa, Peru, 11 de abril de 80. Cidade do México, 11 de julho de 91. Varginha, Brasil, 20 de janeiro de 96. Cidade do México, 6 de agosto de 97. Bogotá, Colômbia, 2001. Ituzaingó, Argentina. A cada ano, os casos de avistamentos de OVNIs aumentam. Cada vez mais pessoas são testemunhas desse tipo de fenômenos. Não temos respostas, mas esta é a hora de encontrá-las. 6 de agosto de 97. Eu vi um objeto voador não identificado. Não tinha motores, não tinha nada externo como meio de propulsão. Fomos visitados por extraterrestres? E nós não estamos sozinhos no universo. É iminente o encontro com os irmãos mais velhos. Não temos nenhuma evidência de seres inteligentes em outros mundos. As pessoas podem dizer, é um OVNI alienígena ou não é, pertence ao Comando Espacial Americano. Os relatos se sucedem e os resultados não são publicados. É o momento de recorrer aos casos mais impressionantes da história ufológica da América Latina e descobrir o que realmente acontece sobre nossos céus. A resposta está para ser revelada. Contato extraterrestre. O fenômeno extraterrestre pode ser real? Se me perguntam se o fenômeno dos OVNIs é real, eu digo que sim, é real. É um fenômeno físico, pode ser gravado, pode ser filmado, etc. É possível que a América Latina seja palco de visitas constantes de seres de outros mundos? É algo que está em nosso espaço fora de controle, certo? Ninguém sabe o que é. Nós estamos falando de um perigo sério, já que não se tem controle. Quais são os segredos que se ocultam por trás do fenômeno dos OVNIs? Buscamos uma resposta na história dos avistamentos mais famosos da América Latina. Esta é a hora de percorrer o caminho, recolhendo indícios de todo o continente. Buscando coincidências e analisando os casos. Este é o momento de armar um quebra-cabeças que nunca foi posto sobre a mesa. É a hora de conhecer a verdade sobre o que ocorre nos céus da América Latina. Podem existir respostas no passado. Os primeiros povos do continente conviviam com seres de outros mundos? O mundo andino e sua visão mítica, sua visão religiosa, é uma visão que permite definir que existe uma ponte de união, de vínculo entre esse mundo terreno, o mundo do aqui, do agora, com o mundo cósmico. Existe uma série de elementos, como os chamados petróglifos, ou alguns elementos em pedra, mas se os analisarmos no contexto, podemos perceber que essas sociedades tinham uma estreita relação com as constelações e com o mundo das estrelas. Existem indícios que se repetem em todo o continente. Poderiam ser a verdade? Ou não sabemos lê-los? Desde o suposto astronauta alado na cidade maia de Palenque, no México, até as inexplicáveis figuras do deserto de Nazca, no Peru, as pistas se espalham por todo o continente e ampliam as dúvidas dos pesquisadores. Fica muito difícil para estabelecer essa relação entre extraterrestres e as mais antigas civilizações. No entanto, existem algumas questões que deveriam ser analisadas mais profundamente. O conhecimento dos maias, em especial, excede qualquer explicação convencional. Ou foi herdado de outra civilização que desconhecemos, muito antiga na Terra, ou então é um conhecimento que veio de fora. Essas capacidades não temos de ser egoístas e pensar que vieram de qualquer outro lugar. Existem indícios em todas as culturas latino-americanas.
Os povos nativos não temiam nem negavam a existência, provavelmente, como se diz, de irmãos mais velhos. É no passado que se encontram os primeiros indícios de contato extraterrestre. Não há dúvida de que um dos grandes enigmas que a humanidade tem é saber se há vida em outros mundos. Talvez, junto com a própria origem do mundo e a origem da vida, o terceiro grande enigma seja se estamos sós ou não no universo. Não podemos negar todas essas coisas, nem fechar os olhos e pensar que não existem. Temos que estudá-las. E temos também que criar uma política de governo, porém não como um país, mas como humanidade. Quer dizer, para fora, uma exopolítica. Exopolítica é uma nova ciência. É uma ciência das relações entre as civilizações inteligentes do universo. Todas as interações que tivemos com outras civilizações, e há documentos de que existem múltiplas civilizações visitando a Terra agora. Todos nós somos afetados pela exopolítica. Como os exércitos mundiais estão relacionados com esses eventos? Por que motivos sempre se encontram presentes? Poderia se tratar de um suposto roubo de tecnologia extraterrestre? É possível que seja uma tecnologia pertencente a uma potência estrangeira que a use a seu favor e contra as demais. A opção 2 é que seja uma tecnologia não local, que tenha sido capturada igualmente por uma potência estrangeira. E a terceira opção é que seja tecnologia não local e usada por alguém sem nenhum controle sobre nós, e que possivelmente nem sequer seja deste planeta. Ex-agentes, pesquisadores e pessoas que parecem dispor de informações importantes falam sobre isso a quem queira escutá-los. Será que isso pode ser verdade? Isso poderia ser ou de naves que foram recuperadas depois de quedas, de naves extraterrestres, ou poderia vir de tecnologias que foram recebidas de civilizações extraterrestres com as quais tenhamos acordos. Nas décadas de 50 e 60, aconteceram casos documentados na América Latina em que os próprios governos divulgaram informações sobre avistamentos de OVNIs. Foi a partir da década de 50 que os casos começaram a ser investigados e catalogados. A Marinha Brasileira foi protagonista de um dos casos mais famosos da América Latina. O caso da Ilha Trindade, ele foi um caso muito famoso no Brasil nos anos 50 e 60. Sempre que você procurar em qualquer livro de ufologia, você vai ver as referências ao caso Ilha da Trindade. Brasil. Ilha da Trindade, 16 de janeiro de 58. Pouco depois do meio-dia, o navio oceanográfico da Marinha Brasileira Almirante Saldanha se encontrava diante da ilha. O Almirante Saldanha, que era um barco de escola, um barco em que se ensinava a ser marinheiro, e havia uma quantidade de oficiais a bordo, uma coisa entre 2 e 3 dúzias, e todos viram o fenômeno e chamaram Almiro Baraúna para que ele fotografasse. Baraúna morreu no ano 2000, mas deixou uma gravação de suas lembranças daquele momento. Ele estava pescando, de repente ele olhou assim no horizonte e viu um objeto deslocando. Eu vi a fotografia lá na marinha e comecei a fotografar. Eu estava com 6 chapas na máquina. Bati a primeira, a segunda, a terceira ele entrou atrás do Morro Desejado, esperei um pouco, ele passou, enquanto isso o pessoal está correndo. Me jogaram no chão, eu fiquei ajoelhado embaixo da murada a bater. O objeto saiu de trás do Morro Desejado, parou um pouco e a melhor foto, aquela está mais destacada e está mais nítida. As fotos
fotos foram reveladas no próprio navio, sob a supervisão do comandante. Não havia como serem fraudadas. E ele chegou, apesar de todo o nervosismo que tomou conta da tripulação e dele mesmo naquele momento, ele conseguiu acionar por 6 vezes a câmera fotográfica tentando documentar o UFO. Ele obteve a certeza que pelo menos em 4 oportunidades das 6 tentativas ele havia conseguido fotografar em diferentes posições aquele objeto não identificado. E quando as fotos foram reveladas e mostradas para os oficiais que ali estavam, todos concordaram que o que estava na foto era exatamente aquilo que foi visto minutos antes. Rapidamente a notícia veio a público e a Marinha decidiu realizar uma investigação do caso. Não só as fotos foram analisadas, periciadas, mas os testemunhos colhidos, analisados, e o próprio Baraúna foi chamado várias vezes. O avistamento da Ilha da Trindade foi tão importante que o Congresso levou ao Poder Executivo um pedido de informações que teve de ser respondido pelo então presidente Juscelino Kubitschek. O presidente na época era Juscelino Kubitschek e ele tomou conhecimento das fotografias. Devido ao modo como foram tiradas as fotografias e revelados os negativos, a quantidade de testemunhos e as perícias realizadas, o caso da Ilha da Trindade mereceu grande credibilidade. É uma coisa totalmente invulgar dentro e singular dentro da história da ufologia mundial. Não conheço nenhum outro caso em que algo parecido tenha se repetido nem de perto. Porém, será que era realmente uma nave de outro planeta? Poderia ser um truque de fotografia? Poderia se tratar de um tipo de avião experimental? As testemunhas confirmaram o que viram. Entretanto, não foi possível reunir mais provas, além das fotografias tiradas e reveladas no navio. Eu sou um ufólogo que não acho que, para aceitarmos a existência de UFOs, precisamos necessariamente achar que UFOs sejam naves extraterrestres. A ciência ainda não conseguiu comprovar sequer a vida microscópica em outro planeta. Recentemente, alguém tentou alegar que as fotos são fraudes. O fato é que ninguém conseguiu até agora dizer o caso da Ilha da Trindade é fraude. E ninguém vai conseguir. Não há mais o que se provar a respeito dessa ocorrência. Ela já está suficientemente comprovada. Além das conclusões e dúvidas que o caso possa gerar, as fotos da Ilha da Trindade trouxeram a público o interesse dos governos latino-americanos em seguir de perto e investigar o fenômeno dos OVNIs na região. Atualmente, os investigadores continuam buscando respostas, coletando suas próprias evidências e tentando compreender o que ocorre nos céus. 95% são casos que se podem explicar perfeitamente bem. Casos ópticos, meteorológicos, fenômenos aeroespaciais, tecnologia espacial e militar não divulgada. E em relação aos outros 5% inexplicáveis, sim, temos visto casos que não têm explicação óptica, nem meteorológica, nem militar. Não podemos nos fechar e nos cegar diante da possibilidade de que, por trás de todas essas histórias, possa ter uma pepita de ouro. O que ocorre é que, se estamos dispostos a acreditar, então, como fazemos para diferenciar aquilo que é potencialmente valioso daquilo que é mentira, ficção, meteorologia? Cabe a nós, então, ir buscar uma resposta para esses 5%. E certamente a metade vai ter uma resposta e a outra metade não vai ter. Devemos buscar as respostas no presente. Devemos armar nosso quebra-cabeças para descobrir se a América Latina recebeu visitas de outros mundos. Na antiguidade, os indícios são pelo menos perturbadores. No entanto, é nos séculos 20 e 21 que se encontram as provas mais surpreendentes. Devemos analisar o que ocorreu em nosso continente para achar as respostas sobre o contato extraterrestre na América Latina. Na semana do